Profissão de assessor de investimentos, ela é uma profissão 50-50. A maioria que entra na profissão entra pela paixão, por gostar da área de investimentos. Só que muitos se frustram porque entram querendo ficar olhando o mercado o dia inteiro, querendo analisar o mercado o dia inteiro, acham que ser assessor de investimentos é ter 4 telas e ficar lá naquela loucura olhando o mercado. E deixa eu falar para vocês, eu já tive 4 telas. Ter 4 telas só atrapalha. Ter 2 telas é legal, ajuda quando você tem que fazer um Excel, que você tem que fazer alguma coisa usando as 2 telas. Mas também, para mim, são sempre focos, são sempre precursores de improdutividade, de distração. Você com 4 telas, por exemplo, cara, é tanta informação que você não foca naquilo que é importante. Então, gente, a profissão, de forma geral, ela não é tanto sobre mercado financeiro. Nossa, Bruno, não acredito. Acredite, o mercado financeiro, a parte de investimentos, ela é o básico, ela é o mínimo, vai. Se você não souber nada sobre investimentos, nada, zero, vamos supor que você não sabe nada, não sabe nem o que é um tesouro direto, nunca ouviu falar na vida. Beleza, você não tem a menor chance de ser um assessor de investimentos. Mas você saber tudo sobre investimentos não te ajuda não te ajuda muito a ser um grande assessor de investimentos. Porque no final do dia, o que te ajuda ou não dentro da profissão é a parte comercial. Porque para você atender os clientes e começar a falar sobre investimentos, primeiro você vai ter que trazer esse cliente até você. E esse processo de trazer, manter, satisfazer o cliente sob a sua assessoria, é aí que o bicho pega. É aí que reside a dificuldade da profissão de assessor de investimentos. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que começar sabendo que é uma profissão comercial, é uma profissão de relacionamento interpessoal, é uma profissão em que você vai ter que não só manjar de investimentos, mas deglutir aquele seu conhecimento para passar para outra pessoa, para ela também entender o que está rolando ali e montar a carteira dela. Nós não somos analistas, nós não somos gestores. O gestor, ele ainda, para alguns clientes, ele pode simplesmente ficar lá sentado gerindo o fundo dele, e aí ele escreve uma carta mensal e pronto, manda para a maioria dos cotistas. Embora, muitos de vocês não sabem. Muitos de vocês também criam ilusão, né? Nossa, você trabalhar em fundo, ser gestor de fundo, deve ser só ficar olhando o gráfico. Na verdade, não, gente. Vou contar para vocês o segredo. Ser gestor de fundo, porque eu já tive uma gestora, e ser gestor de fundo é a mesma coisa que ser assessor de investimento. Mentira, Bruno, como assim? Cara, o jogo é praticamente o mesmo. A diferença é que um gestor de fundo igual o Luiz Stuberger, vamos falar do principal gestor de fundo hoje do Brasil. A diferença é que ele vai gerir um fundo ali de 50 bilhões de reais, só que ele vai ter que captar clientes e falar com os maiores clientes do mesmo jeito que o assessor. Sim, sim, porque ele tem um cliente lá dentro daquele fundo dele que tem, vou dar um exemplo, não sei quem é o maior cliente, mas deve ter um cliente ali de 3 bi, 5 bi, 10 bi. E ele tem que conversar com esse cliente, manter esse cliente. Você acha que o Luiz Stuberger fica só sentado gerando fundo? Não, gente, não. Isso não existe no mercado financeiro. Os gestores de fundos, eles passam a maior parte do tempo também focados no relacionamento com os maiores clientes dos fundos. Porque beleza, tem os fundos que estão aí nas plataformas, que tem um monte de milhares de cotistas, e esse relacionamento com os cotistas é baixo. Mas o Pareto, o 80-20 desses fundos, são ali alguns grandes clientes, grandes fundos de pensões, grandes fundos de family offices, que tem ali um dinheirão investido com eles. E o gestor de fundo, ele é um assessor de investimentos ultra high private, é só isso. Ele é um cara que vai gerir sim a carteira, né? Muito parecido com o que a gente faz, só que a diferença é que pode usar o termo gerir. Ele vai ter os próprios analistas, mas no final do dia, a diferença entre um bom gestor de fundo e um ruim gestor de fundo é a prospecção e o relacionamento que ele tem com os cotistas daquele fundo, pessoal. Bruno, não acredito. Pois é, pois é. Então, não só aqui nós, mas toda a área financeira que vai gerir o dinheiro dos outros, quando você for mexer no dinheiro dos outros, você está entrando em uma profissão que ela é 50-50. Metade comercial e metade técnica. E se você só tiver o técnico, saiba que você sempre vai trabalhar para o cara que tem o comercial. Você sempre vai ganhar menos que o cara que tem o comercial. Você sempre vai ser mais insatisfeito que o cara que tem o comercial. Eu canso de ouvir gente falando que eu entendo um monte de investimentos e não sei o que eu tenho
tenho certificação, tenho MBA, tenho mestrado. Já vi um assessor que tinha mestrado em economia e ele achava que por isso ele merecia ser melhor que os outros, ele era melhor que os outros. Não muda nada na nossa profissão. Ter um mestrado em economia, pouquíssima, não serve para nada, de verdade. Mestrado em economia é bacana, mestrado, doutorado, se você quiser seguir carreira acadêmica, se você quiser, às vezes, não sei, trabalhar em um banco central, pode ser interessante. Agora, na nossa profissão, pessoal, é uma profissão comercial. É uma profissão em que você vai usar o seu conhecimento de investimentos para atender e captar novos clientes. Esse é o jogo. Esse é o jogo que vocês estão entrando ou que vocês já estão aqui. Então, se você está começando do zero, foque muito na área comercial, foque muito no seu relacionamento interpessoal. Fale para todo mundo o que você faz, como você faz e quando você faz. Então, todo mundo tem que saber que você é assessor de investimentos. Saia da caverna, como eu sempre fico falando. Ontem eu estava em um evento de networking. Eu fiquei das 6 às 7, porque 7h30 eu tinha live. Então, eu fiquei das 6 às 7, saí correndo, tava chovendo. Tomei chuva, subi no carro, voltei para casa e fazer a live às 7h30. Mas participei de um evento de networking. Quinta-feira eu tenho mais um. Ah, Bruno, você ama ficar tomando chuva para fazer networking? Às vezes eu prefiro ficar em casa, ainda mais um dia que tem live, né? Tinha live às 7h30, tava corrido. Não deu nem para fazer networking direito e ainda corri para live, tive que me apressar para live. Então, o assessor de investimentos ele tem que começar a ter a noção que a partir de agora você é comercial, você precisa se relacionar com o maior e da melhor forma com o maior número de pessoas. Você precisa ver gente, você precisa encontrar gente, você precisa se comunicar bem com gente. Tá? Tem assessor de investimentos, às vezes pessoas querem ser assessor de investimentos, eu já deixei de contratar pessoas assim, tá? Porque são muito quietos, não fala. O cara chega lá na reunião e fica assim, sim, tá, sabe? Isso é muito grave, isso é um problema muito ruim na nossa profissão, pessoal. A nossa profissão, você tem que falar, tem que, no mínimo, não ter vergonha. Claro que dá medo, claro que dá insegurança. Primeira vez que você vai falar com um cliente de 1 milhão, primeira vez que você vai falar com um cliente, sei lá, de 500 mil. Dá medo, dá insegurança, eu também tive. Mas é algo que, assim, você não pode ter muito. Você não pode ter muito medo, você não pode ficar totalmente paralisado. Porque senão a profissão não é para você. Senão, não é que não é para você, você pode até ser, mas eu acho que você vai ter muita dificuldade em uma profissão comercial se você pelo menos não gosta ou não quer se desenvolver na frente comercial. Não entrem só se baseando em conhecimento sobre investimentos, porque conhecimento de investimentos não vale muita coisa dentro da nossa profissão. E eu digo isso com a maior naturalidade, porque assim, pessoal, os escritórios, as corretoras já têm até carteiras prontas. Você não precisa montar a carteira. Você pode pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V na carteira do escritório, na carteira da corretora e passar para o cliente. Pronto. A pessoa que faz isso pode não ter conhecimento nenhum sobre investimentos. Nenhum não, mas conhecimento de Ancor. Passou no Ancor, você já vai conseguir pegar uma carteira pronta, mostrar para o cliente e falar, olha, essa é a carteira aqui que a gente vai seguir. Tem isso, 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 aquilo. Pronto. Agora, o comercial, de olhar no olho do cliente, saber explicar bem explicado para ele como as coisas funcionam e não funcionam, saber falar para ele, olha, fica tranquilo, pode confiar na gente, a gente sabe o que a gente está fazendo. Esses aspectos socioemocionais é aí que pega, é aí que a maioria dos assessores de investimentos não tem facilidade e não se perpetuam, não se dão bem na profissão por causa disso. Os melhores assessores de investimentos são os melhores em relações interpessoais. Sabe aquela pessoa que todo mundo é amigo, que todo mundo gosta, que posta bastante nas redes sociais? Eu não sou assim, fica tranquilo, eu também não sou assim. Mas eu sei que se eu fosse assim, seria um assessor ainda melhor. Quanto melhor, porque quanto melhor, né? O céu é o limite. Quanto melhor você for em relacionamentos interpessoais, melhor você vai ser assessor de investimentos.